Olá, boa noite, querido desbravador. Eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Convido você neste momento para que juntos estudemos a classe bíblica intitulada Infiltrados. Abra, por favor, o seu caderno na página 12. Vamos começar lendo. Todos os desbravadores em atividade já sentiram sede. Por certo, você já viu algum córrego e sentiu a vontade de beber. Mas um desbravador treinado sabe que a água não tratada pode conter várias doenças invisíveis. Água contaminada pode trazer doenças e parasitas como a lombriga ou a giardia. Por que Deus criaria bichos pavorosos, assustadores como esses? Página 13. Deus criou todos os seres vivos bons. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas não os criou exatamente como os conhecemos agora. Algo se infiltrou em nosso planeta. Os parasitas chegam camuflados ao hospedeiro. É o caso de um tipo de verme que infecta caracóis. Depois que se aloja nos olhos destes moluscos, eles chamam a atenção dos pássaros que os devoram, sem saber que desta forma foram infectados. Um anjo rebelde foi expulso do céu, se disfarçou como um animal no jardim do Éden e apresentou dúvidas com relação a Deus. Isso está em Gênesis capítulo 3. Existem parasitas externos como a sanguessuga, as lampreias e insetos, mas outros são ocultos e agem dentro das vítimas. Foi descoberta uma espécie de verme que infecta os peixes, mas sem prejudicar a saúde deles. O parasita invade a mente do peixe e o faz nadar na superfície como se estivesse louco e suicida. Imediatamente, o peixe é devorado por aves que levam o parasita para suas barrigas, onde eles a infestará. Este verme horrendo nos ilustra como os anjos maus atuam. Desbravador, é muito interessante a relação que o autor está querendo fazer dos parasitas com a nossa realidade hoje. Como assim? Gênesis, capítulo 1, versículo 31, afirma que Deus criou todas as coisas de forma perfeita. A criação de Deus ela era absolutamente boa. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós não vemos uma criação tão boa assim. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, aquele muito bom que o próprio Deus determinou, aparentemente se perdeu. Nós vivemos em um mundo que sim, possui ainda bons momentos, bons cenários, ainda consegue nos proporcionar alegrias. Porém, este mesmo mundo também nos proporciona aflições, angústias, dor, decepções e no final de todas as coisas nos leva à morte. Aparentemente, o muito bom de Deus, na qual a Bíblia nos afirma, contradiz a realidade de hoje. O que será que aconteceu que transformou algo tão bom em algo não tão bom assim? O próprio autor nos apresenta a resposta. Ele diz que parasitas infestaram o nosso meio, infestaram o nosso mundo e, como consequência, nos infestaram. Ele deu um exemplo de parasitas externos. Os parasitas externos, eles usam a vítima, parasitam a vítima de forma externa, como por exemplo a sanguessuga. Você vê uma sanguessuga sugando sangue, embora ela tente fazer isso da forma menos ou mais indolor possível, para que o hospedeiro, o animal que está sendo parasitado, não perceba a existência dela até que ela tenha se alimentado o suficiente. Outros parasitas, porém, eles atuam de forma interna.
como é o caso desses parasitas que se alojam nos olhos dos caracóis e fazem com que as aves que estão no céu vejam eles, ou seja, eles chamam a atenção das aves. Quando a ave vem e come o caracol, o parasita finalmente chega ao seu objetivo final, que é dentro da barriga da ave. E lá ele se aloja. A mesma coisa acontece com alguns tipos de parasitas que infectam a mente do peixe e o faz nadar de forma desordenada, de forma confusa na superfície da água. Ele se torna, desta forma, uma presa fácil. A ave vem, pega o peixe, come o peixe e o parasita que estava dentro do peixe passa a viver dentro da barriga da ave. E ele chega ao seu objetivo final e, deste momento em diante, ele passa a parasitar a ave somente. Nós, queridos desbravadores, também fomos infectados por uma coisa chamada pecado. Mas como o pecado se originou? De onde surgiu o pecado? Será que o primeiro ser a se rebelar contra Deus, que ocasionou o pecado, veio da terra? A pergunta número 1 vai nos esclarecer essa questão. Ela diz o seguinte: leia 2 versos e respondam quais os motivos que levaram um anjo, que era um querubim de Deus, a se transformar no diabo. O primeiro verso que nós vamos ler é Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, Ezequiel 28, versículo 14 e versículo 15. Tu eras querubim da guarda ungida e te estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e brilhava nas pedras em que andava. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Logo na primeira pergunta, nós vemos que, na verdade, o mal se originou não através de um ser humano, mas através de um anjo. Não qualquer anjo. Ele era um querubim. Um anjo que possuía um escalão, uma classe, uma posição privilegiada diante dos outros anjos. A Bíblia diz que este anjo era perfeito em tudo o que ele fazia. Desde o momento em que ele foi criado até que se achou iniquidade nele, tudo o que este anjo fazia era bom, era sublime, era majestoso. Porém, em determinado momento, o anjo passou a cometer iniquidade. Esta palavra iniquidade, ela é utilizada quando o pecado, ele atinge, ele quebra diretamente a lei de Deus. Não de maneira não proposital. Pelo contrário, de forma de rebelião. Iniquidade é quando eu, de modo rebelde, desejo e quebro a lei de Deus. Eu me revolto contra ela. Eu procuro atingi-la. Este anjo, em determinado momento, ele deseja não mais obedecer à lei de Deus. E quando isso acontece, ele deixa de ser perfeito. O outro texto na qual nós vamos observar é Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, você que debilitava as nações? Você dizia no seu coração, eu vou subir ao céu. Acima das estrelas de Deus vou exaltar o meu trono e no monte da congregação vou me assentar. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, ele nos apresenta alguns outros detalhes que fizeram com que este anjo, que era muito bom,
passasse a ser muito mal, que este anjo que era perfeito deixasse de ser perfeito. Ele desejou o próprio lugar de Deus. Em um determinado momento da existência deste anjo, ele não mais se contentou em ser apenas a criatura. Ele desejou a posição do próprio Criador. Ele não mais se contentou em ser um anjo. Ele queria ser o próprio Deus. Ele não mais se contentou em dirigir e organizar toda a adoração a Deus, o que já era um grande privilégio. Ele agora queria a adoração para si. Só que é interessante isso. Lúcifer, este anjo de luz, o diabo, Satanás, como o conhecemos hoje, é um ser inteligente. Ele foi criado por Deus desta forma. Mas se ele era tão inteligente assim, como ele desejou o lugar de Deus? Nós sabemos, desbravador, que Deus ele possui algumas características que nenhuma outra criatura dele possui. Por exemplo, a imortalidade. Deus é o único ser que é imortal por natureza. Nós somos imortais condicionalmente. Deus também possui onipotência, ou seja, Deus pode fazer todas as coisas desde que estas coisas estejam ligadas ao seu caráter. Deus também é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O espaço não contém Deus, o espaço não prende Deus. Deus, ele é onisciente também, ou seja, Deus sabe tudo. Eu acredito que por causa da onisciência de Deus, Deus nem pense. Não é como nós que diante de um exercício de matemática, por exemplo, temos que raciocinar e pensar. Deus, ao olhar aquele exercício, já sabe a resposta. Deus não precisa pensar, ele já sabe todas as coisas. Ora, se Deus possui essas características, é óbvio que ele está acima de tudo e de todos. Como então o diabo gostaria de tomar o lugar de Deus? O diabo, ele era inteligente. Ele conhecia sua própria força e, acima de tudo, ele sabia que ele nunca seria capaz de ser como o Deus Altíssimo. Então, quem é esse Deus que o diabo procura usurpar o trono? Cristo Jesus. Cristo, antes de se tornar humano, antes de se humilhar e se esvaziar, como o livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 ao versículo 11 narra, ele se torna um anjo, o arcanjo Miguel na Bíblia. Miguel, que nada mais é do que um título que Cristo assume para si, que significa ninguém pode ser igual a Deus, ou quem pode ser igual a Deus, é um título que diretamente atinge o desejo mais profundo do diabo, mostrando a loucura do diabo em querer ser como Deus. O diabo olha para este outro anjo, que no caso é Cristo, Miguel, o príncipe do exército de Deus, e pensa consigo, mas ele é tão igual a mim? Ora, eu entendo a diferença que existe entre mim e o Deus Todo-Poderoso, mas ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aparentemente, ele não é todo-poderoso. Aparentemente, ele não é onisciente. Eu posso, então, ser como ele. Eu posso ser maior do que ele. Querido desbravador, imagine que você tenha um grande aquário. E nesse aquário você coloca os seus peixes mais caros. Você ama esse aquário. Você investiu muito do seu recurso e do seu tempo neste aquário. Mas todas as vezes que você chega próximo ao aquário para dizer aos seus peixinhos o quanto você os ama, eles fogem. Eles se assustam com você, porque para eles, você é como se fosse um Deus. Você é muito maior, muito mais forte. A vida deles depende de você. Eles são dependentes de você. E isso te deixa frustrado, porque tudo o que você mais quer é mostrar o quanto você os ama, de uma maneira que eles possam entender. Porém, tudo o que você tenta fazer apenas os assusta. Qual seria a única forma de mostrar a estes peixes o quanto você os ama?
se tornando como um deles. Se você pudesse se tornar um peixinho, você poderia dizer face a face o quanto os amava. E eles iriam entender. Eles não iriam fugir de você. Só que existe um detalhe nisso. Se você se tornar como um deles, o seu amor pode ser rejeitado por eles. Você vai estar tão igual a eles que você vai poder ser rejeitado por eles. É isso que Cristo fez. Primeiramente com os anjos. Ele se tornou um anjo. Ele não deixou de ser Deus. Pelo contrário, o próprio Deus Pai mostrava de forma clara para todo o universo que aquele anjo, Cristo Jesus, Miguel, era Deus tanto quanto ele. Cristo não deixou de ser Deus, mas ele já se rebaixou e se humilhou um pouco para mostrar primeiramente aos anjos quem é Deus e o quanto Deus os ama. Depois, quando o pecado alcançou o nosso planeta, Deus se rebaixou ainda mais, se esvaziou ainda mais, assumindo a forma de servo, se humilhando até a morte, e não qualquer morte, a morte de cruz. Do mesmo modo como Deus, Cristo, representou aos anjos o quanto o amava, ele também se tornou homem para mostrar a nós o quanto nos ama. E qual foi a nossa atitude? Nós simplesmente rejeitamos este amor. Foi o meu pecado que crucificou Jesus naquela cruz. Foi o seu pecado que crucificou o autor da vida naquela cruz. O diabo, olhando de Cristo de igual para igual, fisicamente, visualmente, não entendeu o propósito de Jesus. Pelo contrário, imaginou que poderia sim se tornar como Deus. O diabo tenta usurpar o trono de Cristo há muito tempo. Ele deseja ser como Deus. E a batalha entre o Cristo e o diabo iniciou-se aonde? No céu. A pergunta número 1, ela diz: ele, o diabo, sentiu inveja de Deus e desejou o lugar de Deus? Está certo. Ele não queria mais obedecer às leis de Deus e enganou outros anjos? Perfeito. Quando o diabo ele decide verdadeiramente seguir o próprio caminho, não mais o caminho de Deus, ele busca conseguir apoio para isso. E ele começa a tentar enganar os outros anjos. A princípio, ele consegue enganar metade dos anjos. Mas é óbvio que Jesus Cristo não ficaria de braços cruzados. Não ficaria ocioso, como se não se importasse. Ele se importa muito. E ele procurou anjo por anjo de todos os que o diabo enganou e conversou com eles. E explicou a situação para eles. Desta metade que escolheu o lado do diabo, apenas 1/3 continuou neste caminho mau. Alguns anjos se arrependeram e foram acolhidos por Deus. Jesus procurou até mesmo o diabo. Lúcifer conversou com ele, mostrou o futuro para ele. Jesus mostrou qual seria o fim do diabo se ele continuasse nesses caminhos. Jesus disse claramente que ele não conseguiria o que ele mais queria, mas que ele poderia voltar à sua posição privilegiada. Ele seria perdoado, ele seria restaurado, ele continuaria a viver feliz como ele vivia. Por um momento, o diabo hesitou. Ele buscou reconsiderar, mas ele já havia permitido que o pecado, esse sentimento tão mau, que é averso a Deus, às coisas de Deus, fosse longe demais. Ele mesmo entendeu que ele já havia ido longe demais para conseguir ser perdoado. E mesmo sabendo o final de todas as coisas, ele não se arrependeu. E juntamente com ele, 1/3 dos anjos se revoltaram contra Deus. Sabe o que o diabo dizia para eles, desbravador? Que a lei de Deus, os 10 mandamentos que conhecemos hoje, ele privava a liberdade dos anjos. Ele fazia com que os anjos não fossem melhores,
mais fortes, mais justos. Ele dizia que Deus e sua lei eram tirânicos, queriam apenas controlá-los e não permitiam que eles evoluíssem. Milhares hoje têm acreditado na mesma mentira, que estar com Deus é ser limitado, que estar com Deus é não crescer nessa vida, que estar com Deus é uma coisa que não vale a pena. As pessoas continuam a ser enganadas pelo diabo como os anjos do céu foram. E então começa uma guerra no céu. Mas, antes de falar um pouquinho sobre a guerra, vamos continuar. Então nós vimos que ele não queria mais obedecer às leis de Deus e enganou outros anjos, isso está correto. Mas não marque ainda, nem a primeira nem a segunda. As duas opções anteriores estão corretas, esta é a certa. O diabo sentiu inveja de Deus, desejou o lugar de Deus, de Jesus Cristo. Por causa disso, ele começou a desobedecer à lei de Deus e começou a ensinar outros anjos a fazer isto, enganando estes outros anjos. As duas opções estão corretas. Descreva com suas palavras a sua unidade como o engano relatado em Gênesis 3, versículo de 1 a 6, se compara aos disfarces dos parasitas da natureza. De que formas você acha que o diabo engana e manipula hoje? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz ou mais astuta que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e o comeu. E deu também ao marido, Adão, e ele comeu. Gênesis capítulo 3 narra a triste história da queda humana. Por causa do que o diabo fez, por ter enganado 1/3 dos anjos, Deus viu que seria impossível manter a harmonia no céu, a felicidade no céu, se o diabo continuasse lá. Então acontece uma guerra, isso está em Apocalipse capítulo 12. Miguel e os seus anjos, Jesus e os seus anjos, combatem, lutam contra o dragão e os seus anjos. E Cristo sai como vitorioso, de modo que o diabo e seus anjos são expulsos do céu. Mas eles não vêm direto para a terra. Eles começam a vagar pelo universo. Existem desbravadores, outros planetas com vida. Sim, quando você lê o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, você vê que Deus realiza reuniões com todos os representantes dos reinos não caídos. Eles se apresentam diante de Deus para prestar contas, para traçar os melhores planos de governo. E nestas reuniões o diabo começou a ir, porque devido ao nosso pecado, ele se tornou, por um período de tempo, o governante deste mundo. Pois bem, o diabo começou a perambular pelo universo, tentando conquistar pela desobediência algum destes planetas. Mas todos estes planetas se mostraram leais e fiéis a Deus. Então, Deus cria Adão e Eva. Deus cria um planeta lindo, perfeito. O diabo decide, portanto, atacar a criação de Deus, Adão e Eva. Deus havia advertido Adão e Eva disso. Anjos contaram para Adão e Eva o que o diabo havia feito no céu. Anjos contaram que o diabo muito em breve poderia tentá-los e por isso Adão e Eva deveriam ficar sempre juntos. Porque juntos eles seriam muito mais fortes.
Separados, eles poderiam se tornar presas fáceis diante da inteligência do diabo. Deus mostrou de forma clara o que o diabo fez, quais eram as intenções do diabo e o resultado de se obedecer ao diabo, de se seguir o caminho do diabo. Deus disse: se vocês comerem dela, vocês certamente vão morrer. Nisso, nós começamos Gênesis capítulo 3 falando a respeito da serpente. A serpente foi a criatura mais bela de todos os animais criados por Deus. Ela, diferente da serpente de hoje, que é repugnante, feia e ameaçadora, ela era linda. Ela possuía patas e ela possuía asas. Comentaristas dizem que quando ela voava pelo céu e a luz do sol batia nas asas dela, ela parecia como o mais fino ouro puro, reluzente no céu, aquele ouro polido e brilhante. O diabo usa o animal mais belo da criação de Deus. E é interessante que logo depois diz que a mulher se aproximou do diabo, da serpente, de uma forma tão próxima que o diabo conseguiu então iniciar um diálogo com ela. Aqui nós vemos uma falha de Adão e Eva. Adão foi orientado a sempre cuidar da sua esposa e estar com ela. Mas neste momento ele não percebe a ausência dela devido às suas atividades corriqueiras. Eva foi orientada a nunca se afastar de Adão e cuidar dele, mas aqui ela se afasta dele. Adão não percebe a ausência da esposa e a esposa não reconhece o devido perigo pela ausência de Adão. E o diabo, aproveitando desta brecha, ele fala com ela através da cobra, da serpente. Eva já conhecia a serpente, mas nunca havia prestado atenção ao ouvir ela falando. Para Eva, aquilo era uma grande novidade, um animal falando. Eva então se aproxima e a serpente começa um diálogo e ela diz: é assim que Deus disse, não comam de toda a árvore do jardim? A serpente ela começa a tentar desfigurar o que Deus diz. E Eva procura corrigi-la. Não, Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos tocar nela e nem comer o seu fruto. Nessa hora, desbravador, eu acredito que a serpente tocou o fruto. E Eva, muito assustada, ficou pasma observando o que iria acontecer com a serpente. Mas nada acontecia. De repente, a serpente tira o fruto e o come. Nesta hora, Eva prende a atenção no máximo possível naquela serpente, esperando que ela morresse. Mas nada acontece. A serpente então diz: é certo que você não vai morrer. Ela até pode ter dito: sabe, Eva, Deus sabe que no dia em que você comer deste fruto, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser maior e melhor do que é hoje. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Olha para mim. Antes de comer do fruto, eu não sabia falar. Mas agora eu falo. Eu evoluí. Eu me tornei maior e melhor. Sabe por que Deus não quer que vocês comam do fruto? Para que vocês não sejam como Ele. Observe, desbravador. No céu, o diabo não se contentou com a sua posição e desejou ser como Deus. Agora ele pega o mesmo sentimento, o mesmo propósito diabólico e satânico e coloca no coração de Eva. E Eva não mais se contenta em ser uma mordomo de Deus no planeta. Ela não se contenta em ser dona do planeta Terra juntamente com Adão. Ela quer ser como Deus. Ela não se contenta com a sua posição. Ela quer mais. E por causa disso, ela come do fruto. Eva se alimenta do fruto. E a princípio ela sente uma coisa boa. Ela sente uma certa liberdade.
e ela vê que ela não vai morrer, que ela não está morrendo. O que ela faz? Ela corre levar o fruto para Adão, seu marido. Eva, que foi criada para ser um instrumento de bênção de Deus, se permitiu ser, se transformou em um instrumento do diabo, porque foi graças a ela que Adão caiu. Adão, quando viu Eva, entendeu o que havia acontecido. Adão não foi enganado pela história da serpente. Eva contou tudo, mas ele sabia quem estava falando por trás da serpente: o diabo. Adão comeu o fruto não por ser enganado, ele comeu o fruto por sentir medo de perder Eva, a sua amada esposa. Devido a isso, desbravador, ele não confiou devidamente nas providências de Deus. E por causa disso, o pecado entrou no nosso mundo, visto que os nossos primeiros pais resolveram desobedecer, decidiram se rebelar contra Deus. E como consequência, nós que somos a sua geração, fizemos e tomamos a mesma escolha. O diabo, tal qual um parasita, usou da serpente para chegar no seu objetivo final, que era no coração de Adão e Eva. E ele conseguiu corrompê-los. De modo que hoje, desbravador, nós já nascemos sentenciados à morte por causa do pecado que está em nós. Se não fosse pela graça de Jesus Cristo, nós nasceríamos terrivelmente condenados à morte eterna. Nós já nasceríamos sem a menor das esperanças. Todos nascemos pecadores. Devido a isso, todos nós estamos infectados, repleto destes parasitas. Mas vamos continuar. Pergunta 3. Uma vez infectados espiritualmente, a quem o homem entregou o domínio do planeta? Lucas capítulo 4, versículo 3 a versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Disse-lhes então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando-o, lhe mostrou, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Te darei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a eles dará culto. Nós vemos neste episódio as 3 grandes tentações pela qual Jesus teve que passar, pelas quais Jesus enfrentou. A primeira, Jesus, depois de 40 dias jejuando e orando sem comer e sem beber, é tentado pelo diabo a transformar pedras em pão para satisfazer a própria fome. Observe, Adão pecou comendo. Adão pecou através de um alimento. Da mesma forma, o diabo tenta levar Jesus a cometer o mesmo erro, mas Jesus não comete. Na segunda tentação, o diabo mostra os reinos do mundo e a sua glória. E diz a Jesus que ele daria a ele, se apenas adorasse o diabo. Jesus não precisaria morrer. O diabo estaria dando um caminho mais fácil para Cristo, se ele apenas adorasse o diabo. O diabo não queria mais adorar Jesus. Desde no céu ele se recusou, ele queria o lugar de Cristo. Se Jesus adorasse ele finalmente teria conseguido o que ele sempre quis. Mas o que Jesus diz? Adore apenas a Deus. Olha que interessante, desbravador. Jesus em nenhum momento negou que todos os reinos pertenciam ao diabo.
Jesus em nenhum momento negou que tudo havia sido dado ao diabo. Quando Adão pecou, o diabo usurpou, roubou o que Deus havia concedido a ele. Mas Jesus veio para acabar com isso. Então, querido desbravador, ele diz: Satanás, em sua luta contra Deus, tem levado o homem à ruína? Exatamente. O diabo usurpou o trono de Adão, se tornou o representante deste mundo, se tornou o dono deste mundo. E por causa disso, ele buscou lutar contra Deus, ferindo a criação de Deus. O diabo não tem poder para lutar contra Deus. Ele não tem poder nem condições de ferir a Deus, tampouco arranhar a Deus. Mas ele sabe que se ele ferir a mim e a você, ele machuca diretamente o coração de Deus. Então ele tem lutado contra Deus, levando o homem à ruína, à destruição, à perdição, porque Deus sofre. Deus sofre a ver um filho seu sendo torturado pelo diabo, escolhendo os mesmos caminhos errados. Vamos continuar. Qual é a obra de Jesus? Pergunta número 4. 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João é um livro perto do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então a pergunta número 4 diz: qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus foi destruir as obras, o reino do diabo. Quando Jesus vem, desbravador, ele vem para mostrar de uma vez por todas, para sempre, perante todo o universo, que Deus é justo, que Deus de fato é amor. Ele vem também para salvar a mim e a você. E ele também vem para destruir as obras do diabo, para destruir o reino do diabo. E por causa da morte de Jesus, o diabo finalmente perdeu a guerra. Quando Jesus morre, Jesus destrói completamente tudo que o diabo ergueu em termos de mentira. Sabe, desbravador, pode parecer estranho para você. Como que o diabo conseguiu enganar anjos? Como que o diabo consegue enganar tantas pessoas hoje? Pense assim, vamos supor que todos nós trabalhemos numa mesma empresa. E nessa empresa, vocês não conhecem o chefe, o dono dela. Vocês só veem ele de longe. Mas eu sou a pessoa que está sempre com eles. Eu sou o porta-voz dele. E eu, em muitos momentos, almoço com ele, janto com ele. Eu até já viajei junto com ele. Conheço ele, a família, os filhos, somos quase melhores amigos. Dentro da empresa, eu sou o braço direito dele. Imagine que um dia eu chegue para vocês na hora do intervalo e diga assim: olha, vocês sabiam que o nosso chefe não é uma pessoa boa? Sabe, eu achava que ele era, eu queria ser amigo dele, mas eu descobri que ele não é. Eu descobri que ele pode pagar muito mais para nós e não paga porque ele acha que a gente trabalha pouco. Eu descobri que ele não paga o nosso fundo de garantia. Eu descobri que ele não paga as férias como deveria. É verdade. Eu descobri que ele não vai mais pagar as horas extras. Ele é um ditador. Ele é um tirano. Ora, desbravador, mesmo que você não acredite em mim, com toda certeza, por ser eu quem estou falando, você vai sentir pelo menos dúvidas. Por mais que você não acredite em mim, haverá uma semente de dúvida no seu coração esperando para ser germinada. Porque não é qualquer pessoa que está falando, sou eu. A mesma coisa aconteceu com o diabo. No céu, não era qualquer anjo falando sobre o caráter de Deus, era o anjo que estava abaixo do próprio Deus. Era o anjo na qual acima dele estava apenas Cristo Jesus e Deus.
sendo Cristo Jesus Deus, é claro. Este anjo se reunia com Deus. Quando este anjo começou a falar sobre o caráter de Deus, a sua posição no céu fortalecia a mentira. E muitos acreditaram nele. Hoje, o diabo faz a mesma coisa. Ele, como um parasita cruel, usa de muitas pessoas influentes, poderosas, com grandes cargos, com grandes status, para falar contrário à vontade de Deus. E mesmo que não acreditemos nela, podemos ser levados a duvidar. Querido desbravador, vou lhe dar um conselho. Acredite apenas na Bíblia. Você não vai ser menos inteligente por isso. Pelo contrário, você vai se tornar sábio. É muito importante ouvirmos os grandes intelectuais da nossa época. Eles têm o que nos ensinar, é claro. Mas a partir do momento que eles falam contrariamente ao que a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus, para que não sejamos enganados, porque o diabo, assim como usou a serpente, tem usado a muitos youtubers, a muitas pessoas vinculadas às mídias sociais como Instagram, TikTok, entre outras coisas, para desvirtuar as pessoas do caminho de Deus. Cuidado. Vamos continuar. Por que os defeitos da natureza não provam um ateísmo? Suponha que você saiu de casa e o carro quebrou no meio do caminho. Em nenhum momento você irá pensar que não existe um engenheiro projetista do carro. Em nenhum momento você supõe que o engenheiro criou um carro para lhe deixar na mão ou intencionalmente lhe prejudicar. Obviamente, você supõe que existem 3 alternativas. Primeira, você quem não cuidou do carro como deveria, por isso ele quebrou. Segunda, o carro foi planejado, mas não é ilimitado, tudo tem um fim e um desgaste. Então você deve voltar ao criador do carro para o consertar. Terceira, você ganhou um carro perfeito, mas alguém sabotou você, talvez um invejoso que não tem um carro igual. Ou talvez um concorrente deste engenheiro querendo fazer você desistir da marca do seu engenheiro. O que o autor está dizendo, queridos, é que muitos olham para a natureza hoje e tentam tirar da natureza que Deus não existe. Desbravador, existem 2 maneiras pela qual Deus pode se revelar. A primeira é conhecida como as maneiras gerais, vamos assim dizer, revelações gerais, que são a natureza e a consciência. A natureza hoje revela um Deus criador. Ela mostra que existe um Deus que criou todas as coisas. Ela mostra que este Deus colocou leis sobre a própria natureza. É por isso que quando você tenta plantar um pé de milho, não nasce uma laranjeira. Existem leis por detrás da natureza. Porém, as revelações gerais, embora mostrem a existência de Deus, nos ajudem a provar, não revelam claramente o caráter dele. Porque a natureza, que era muito boa devido à nossa desobediência, foi também contaminada pelo pecado. E o pecado desfigurou a natureza de Deus, assim como nos desfigurou da imagem e semelhança de Deus. Como assim, William? É simples. Nós poderíamos muito bem, num dia de sol, louvar a Deus por estes raios de sol que nos aquecem. Nós vemos traços de um Deus bondoso através da natureza, através do sol que ele criou. Mas o mesmo sol, um determinado dia, pode estar quente demais e nos queimar. Será que nessa hora diríamos que Deus então não é tão bom porque criou um sol capaz de queimar as pessoas? A chuva. Eu gosto muito de chuva. Quando chove, eu agradeço muito a Deus pela bondade em conceder a chuva. Mas o que dizer quando a chuva se transforma em fortes e perigosas correntes? E por causa delas muitas pessoas morrem. Casas são destruídas. Vida de famílias são arruinadas. Será que é o mesmo Deus? A outra forma de revelação
geral é através da consciência humana. Deus se comunica pela nossa consciência, mas em muitos momentos o ser humano não consegue demonstrar a existência de um Deus bondoso, amoroso. Existe, porém, as revelações específicas que revelam Deus e também revelam o caráter de Deus. As revelações gerais não fazem isso. É como você olhar para um quadro sem a assinatura do autor. Você vai conseguir ver alguns traços, como por exemplo, um quadro de uma linda paisagem. Você consegue imaginar que o autor gostava daquele tipo de paisagem. Você até consegue imaginar que o autor gostava mais daquelas cores, por isso poderia ser uma pessoa mais alegre ou triste, entre outras coisas. Mas por não ver a assinatura do autor e não saber quem é o autor, você não consegue discernir se era de fato uma pessoa boa ou ruim. Por exemplo, Hitler, ele pintou quadros belíssimos. Se você olhar para os quadros de Hitler sem saber que são de Hitler, você até pode imaginar que aquele autor era uma boa pessoa. E nós sabemos que as atitudes de Hitler revelaram como de fato ele não era uma boa pessoa. Então a revelação geral ela não mostra o caráter de Deus, mas a revelação específica mostra. E quais são elas? A Bíblia Sagrada é uma. E a outra é a revelação absoluta de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo revelou a Deus de uma maneira, queridos, que é até difícil para nós entendermos. A Bíblia também faz isso, e é por isso que devemos dedicar tempo lendo a Bíblia. Sabe, desbravador, existe uma teoria que é a teoria de Pascal. Eu gosto muito dela. Pascal, ele foi um grande matemático, um grande filósofo, um grande físico. E ele fez um teorema, na qual ele propôs que é muito melhor e mais provável acreditar em Deus, na existência de Deus, racionalmente. Muitas pessoas acham que os cristãos são alienados, porque tudo o que importa é a fé. Sim, um cristão vive pela fé, só que a nossa fé tem que ser racional. Eu tenho que pensar com a cabeça, não com o coração. Não com os sentimentos, vamos assim dizer. Eu preciso ser racional. E Pascal diz que, mesmo que não consigamos provar a existência de Deus, nós racionalmente podemos crer nele. Desbravador, nós nunca vamos provar a existência de Deus. Sabe por quê? Porque ele é Deus. É verdade. Se eu, um ser humano pecador e miserável, pudesse provar de fato que Deus existe, Deus não seria Deus? Se eu pudesse encaixar todo o conhecimento sobre Deus aqui, Deus não seria Deus? Deus está acima de tudo e de todos. Eu posso mostrar para qualquer pessoa que existem muitos mais indícios, muito mais provas de que Deus existe, do que se ele não existisse. E Pascal ele diz isso. Ele diz que racionalmente eu posso acreditar na existência de Deus. E ele propõe um teorema. Pense assim, se eu acreditar que Deus existe e viver como se Deus existisse, e Deus realmente existir, então o meu ganho é infinito, porque eu vou ganhar a vida eterna que ele tanto promete. Se eu acreditar que Deus existe e viver como se Deus existisse, mas Deus não existir, então a minha perca é finita. Por acreditar em Deus e viver como se ele existisse, na verdade eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me privei de algumas coisas deste mundo, como bebidas, drogas, entre outras coisas, mas são coisas que fazem mal para mim, na verdade, que diminuem o meu tempo de vida. Se eu não acreditar que Deus existe e Deus de fato não existir, o meu ganho é limitado. Eu vivi da maneira como eu quis, colhi muitos maus frutos por causa disso, no final, a morte. Porém, se eu não acreditar que Deus existe e Deus de fato existir, a minha perca é infinita, é ilimitada, porque eu vou perder a vida eterna. Ou seja, racionalmente, Pascal diz, é muito melhor
Por mais que eu tenha provas ou não, acreditar que Deus existe e viver como se ele existisse, seguindo a vontade dele exposta pela Bíblia. Eu não perco nada com isso. Pelo contrário, eu tenho a chance de ganhar tudo. Desbravador, se eu entregar a minha vida a Deus, eu não perco nada. Eu ganho tudo. Mas se eu não entregar a minha vida a Deus, eu não ganho nada. Eu perco tudo. É uma escolha simples, é uma escolha lógica, mas ainda assim o diabo tem nos feito escolher o contrário. Cuidado! O único antídoto, o único remédio para nos limpar de tantos parasitas espirituais se chama Cristo Jesus. Ao aceitar Ele em nossas vidas, nós seremos a cada dia curados e transformados à sua imagem e semelhança, até o dia em que Ele voltará e nos transformará completamente. Nos permitirá viver por toda a eternidade em um lugar perfeito. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o desafio. A obra do Espírito Santo é curar os resultados do pecado em nós e desenvolver seus frutos. Você, desbravador, precisa memorizar estes frutos. Jogue com nossa bússola do Espírito, apresentando os frutos do Espírito conforme a sequência deles que aparece em Gálatas capítulo 5. Eu desafio você a se divertir ao mesmo tempo em que aprende mais sobre os frutos do Espírito Santo. Coisas que Deus quer desenvolver em nós, aperfeiçoar em nós, mediante a comunhão com Ele. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Espero conseguir tê-lo ajudado. Eu realmente espero, querido desbravador, que você decida resistir ao inimigo. Não ouça sua voz. Não permita que ele domine a sua vida. Cuidado. Entregue a sua vida nos caminhos de Deus. Eu realmente espero que neste momento, através deste estudo, você decida que o melhor é sempre escolher a Cristo Jesus. Gostaria de convidá-lo para orar neste momento. Inclina sua fronte, por favor, vamos orar. Nosso querido e bom Deus, obrigado pelo estudo que tivemos neste momento. Obrigado pelo desbravador que está assistindo e estudando juntamente comigo. Abençoe não apenas a vida dele, mas toda a família dele, todos os amigos dele. Pedimos, Senhor, que na tua infinita misericórdia, no teu imenso poder, nos ajude a vencer esta grande guerra. Nos ajude a nos mantermos longe do diabo e dos seus anjos, das coisas que eles têm colocado nas nossas vidas apenas para nos afastar do Senhor. Nos limpe, Senhor, nos purifique. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.